RJ. A história, quem faz somos nós. Desde as primeiras lutas até os dias atuais, a união dos trabalhadores tem sido definitiva na conquista de seus direitos. Quando lutamos juntos, somos fortes. Muito já foi feito. Conheça um pouco da luta petroleira. 1980. Com a reorganização do movimento sindical, a preocupação com as condições de trabalho assume crescente importância. É criado o DIESAT. O movimento sindical faz as primeiras denúncias de contaminação de trabalhadores expostos ao benzeno. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É no sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Legal, companheirada. Tamo junto aí. Nelson Devoto já tá no ar. Nelson Devoto. Quintino Antônio. Quintino Antônio. Manda uma mensagem aí, Quintino. Ele tá me salvando você, rapaz. Já tem 3 programas que você não aparece, pô. E aí, que fio você apareceu? Companheirada. Nós amamos o que nós fazemos, né? Nós somos amadores que nós amamos o que nós fazemos. E aí na condição de amador, dá essas encrenquinhas assim e tal, mas tá tudo certo. Meu Deus do céu. Essa foi séria. Realmente, essa foi séria. Como o companheiro Ivan falou, né? Nós tivemos um probleminha aqui. Para completar o probleminha, a máquina, a câmara de filmar acabou caindo do pedestal aqui do companheiro Ivan. Mas, já voltou. São coisas que já estamos no ar de novo. O companheiro Ivan já está enquadrando. Queremos agradecer aqui a presença do companheiro Alexandre. Alexandre tem uma questão importante para o Alexandre aí. E a gente tem essa dinâmica, viu, companheiro Alexandre? Gostaríamos que você desse logo as suas considerações iniciais para o nosso programa, que é Notícias Petroleiras. Opa! Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Alexandre Bispo, um dos voluntários da Educar pro Rio, aqui junto com o professor Joelson e outros também, tantos lutadores pela educação do nosso Brasil. É um prazer estar aqui com todos vocês aqui no Sindipetro, para a gente falar um pouco sobre educação, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa luta de vencer e melhorar nossa população, nossos jovens, e podem contar com a gente. Agora, Alexandre, essa sigla que você falou, isso quer dizer o quê? É educação de afrodescendentes e carentes em geral. Né? É uma instituição que foi criada há mais de 30 anos pelo Frei Davi, que se preocupou muito com a inclusão dos negros na universidade e no desenvolvimento dos negros, mas não só dos negros, mas dos brancos em geral, dos brancos, dos carentes em geral. Porque o acesso à universidade sempre foi muito difícil, né? Sempre foram famílias de classe média, alta, que entravam nas faculdades, e ele se preocupou muito com o pessoal de periferia, Baixada Fluminense, para também entrar nas universidades públicas e terem uma carreira como estão tendo nos dias de hoje através das cotas, estão sempre seguindo em frente e vencendo
e as cotas hoje raciais e sociais são um sucesso. É importante a participação do companheiro Alexandre, à medida que ele está fazendo esse comentário. E a gente sabe, né, companheiro, a dificuldade que tem, ou que determinadas categorias, no caso específico, tem em se afirmar no Brasil, principalmente o negro, né, o pessoal da periferia. Mas é importante a participação de todos e é importante a luta de determinados segmentos, né, que encampam esse movimento. E aí, como disse o grande poeta de uma frase só, porque nós temos um poeta aqui de uma frase só, que é o aí, que é o companheiro Celso Capu, que está sempre com a gente. E é importante isso aí, né, à medida que a gente percebe que as pessoas, quando se envolvem nisso, e a partir desse envolvimento, normalmente tem sempre um retorno. Companheiro Ivan. Mandar um abraço aí pro Fidel também, que apareceu, o grande Fidel Barbosa. E Clay Alves também entrou aí agora, está assistindo a gente. Bacana a presença do Alexandre, a queda do aparelho ali, ultra moderno, né? Celular, que aqui é tudo improvisado, né? Aí deu esse pequeno transtorno, mas estamos aí, firme e forte. O que houve aqui o que houve aqui? Então, tá bom, ali é o YouTube. Nós estamos transferindo no canal, estamos transmitindo aqui pelo Facebook, né? Lá no professor Ivan Luiz, e no YouTube, youtube.com/c/Ivan Luiz. Vai lá, pô, faça seu comentário, aqui no Facebook também. Deixa um comentário, porque aí fica muito mais, fica registrado, né? Isso é que é legal. E esse programa de hoje, nosso, é o programa de número 346, que abrange o intervalo de 12 a 18 de agosto de 2019 e é a nossa 29ª edição do ano. Ao revermos o grande Alexandre, me remeteu a um momento muito difícil da minha vida, né? Muito difícil, que eu passei 11 anos aí, muito difíceis. E aí minha filha chegou em casa e falou assim: pai, olha, arranjei um pré-vestibular para você dar aula. Eu falei: opa, né? Vou ganhar um dinheirinho aí. Vou ganhar um dinheirinho aí e tal, né? Pô, não tinha dinheiro nenhum, não tinha fonte nenhuma. Ela falou: mas tem um detalhe, é no Educafro, você não vai ganhar nada. Eu falei: caraca, putz, mesmo. Tá bom. E agora? Né? E agora? Vamos lá. Então, de vez em quando eu falo que eu dei aula para ganhar R$10, de vez em quando eu falo isso. Foi exatamente nessa época do Educafro que o companheiro que coordenava lá na minha cidade, né? Maricá. Ele me dava lá 10 contos para ajudar e tal. Aí com esses R$10 a gente parava no hamburgão, né? Burgão, sei lá o nome que tem o nome lá. Lixão, não, tem um nome lá diferente. Tem um nome lá diferente lá. Hambúrguer hoje é um perigo, senão eu vou virar embaixador, entendeu? Então, aí a gente parava lá e a gente não come carne, mandava tirar a salsicha, né? Foi um pedaço muito difícil da minha vida, muito difícil, entendeu? Aí, mas o fato de dar aula no pessoal vinculado ao Educafro, eu fazia questão, Alexandre, de frisar o seguinte: olha, o único compromisso que vocês têm, eu falando para os alunos, é que ao vocês passarem para a faculdade, ao se tornarem um universitário, vocês façam o que eu estou fazendo aqui, né? Dedique um tempo para proporcionar o acesso à universidade para outros. Por quê? O Educafro está lidando com pobre especificamente. Sim. O foco é esse. Como o governo atual já falou que universidade e faculdade não é para pobre, ele já falou isso, como o Alexandre vem aqui trazer a temática da educação, né? Aí, Eliezer Lins, legal, tamo junto aí, bota um comentáriozinho para ficar legal. Como a temática vinculada ao Educafro é a temática da educação, Alexandre,
nós podemos já começar essa tua participação, que não vai ser uma entrevista não. Tu vai participar, tem fato que a gente vai fazer o programa, tu vai dar teu comentário e tal. Então é um bate-papo, tá? Como se fosse uma sala de visita e tal, um bate-papo assim. Bate-papo, a gente vai então, como esse governo que está aí, que está focado somente em contemplar os ricos, ele já falou, tem um vídeo no YouTube, ele falando que quem gostava de pobre é o governo anterior. Se ele disse que quem gostava de pobre é o governo anterior, é porque não gosta de pobre. E está provando isso, né? Com essa maldita deforma da Previdência, não é reforma, essa deformação que está aí, está provando isso, porque é o pobre que vai pagar a conta, de novo, né? E vou pedir desculpa aqui, porque o nosso querido Furtado já fez as suas considerações iniciais, não fez, Furtado? Já. Então eu vou perguntar para o Alexandre, não sei se o Furtado quer perguntar para ele também, que os dois perguntariam, ele responderia os dois, tá certo? Como é que você está vendo o Brasil, que deixou de ser o país do futuro e passou a ser o país sem futuro, porque não quer investir no pobre? Como é que tu vê isso aí? E a educação está nesse bolo. Sim. Vai perguntar para ele também, Furtado, alguma coisa? Alexandre, é importante essa pergunta do companheiro Ivan, à medida que a gente vê que a educação, a segurança e a saúde, elas estão aí fragmentadas, né? Não sei nem se a palavra certa seria essa, né? Para não dizer outra coisa. E qual é a visão de vocês no que diz respeito a essa situação? Porque isso é uma abrangência total, né? Não seria só a educação, mas a possibilidade do cidadão, né, de ter acesso a esses direitos. É uma preocupação que a gente sempre teve, porque a vida do pobre, do estudante pobre, sempre foi difícil, né? Tanto nesse governo quanto nos anteriores. No governo anterior, nós tivemos um grande avanço do pobre conseguir adentrar a faculdade, tem a cota no serviço público também. O STF já bateu o martelo, não tem mais que se discutir isso, mas a educação continua precária. Nós temos que cobrar de todos os governos, tanto o federal, o estadual e o municipal, para melhorar as escolas, porque as cotas não vão durar para sempre, né? Tem um prazo, até um certo prazo de 20 anos pelo menos, mais ou menos, isso foi um remédio que se encontrou para não se... o certo, como todos falam, que são pontos, é melhorar o ensino fundamental, o ensino médio, em geral, das escolas públicas, mas não houve interesse nem político, nem da sociedade civil em geral, para que esse melhoramento das escolas públicas acontecesse. Então, as cotas foram um jeito de o pobre disputar com o outro pobre para poder entrar na universidade. Amenizar, né? Amenizar. Porque o garoto rico de classe média branca, geralmente, ele tem acesso a uma bibliografia no seu próprio escola, tem professores particulares e ele tem um desempenho muito melhor para poder entrar na universidade. E o garoto pobre, ele não tem acesso a essa bibliografia, não sabe nem o que vai cair no Enem, nem no vestibular. Então, todo mundo fala em meritocracia, mas nós temos que pensar numa meritocracia justa. Como é que uma pessoa que nasce com todos os problemas, sem pai, sem mãe, talvez sem família, como é que uma pessoa que nasce nessas condições, não tem um desenvolvimento adequado, não tem uma alimentação adequada, não tem a participação de pai, de mãe, de professores particulares, como é que essa criança, esse jovem vai disputar um vestibular, um concurso público com crianças que já nasceram com tudo pronto, com planejamento absurdo. Hoje em dia tem até coaching para crianças e adolescentes, que o pessoal mais rico coloca para desenvolver os seus filhos. Como é que essa meritocracia funciona? Tem que ser uma meritocracia justa, não injusta que nem a gente tem no nosso Brasil. Falta de passagem. Alexandre, a vida, agradecer aí a Clay Alves, que também entrou, Eliezer Lins também entrou, Sidney Barbosa também entrou. Pode fazer comentário, pode fazer perguntas. O Alexandre está aqui representando aqui do CAFO. Agora lá, o Odaí também entrou, Odaí Bitelo também entrou. Quer dizer, então pode fazer pergunta aí que
O Alexandre aqui dentro do carro está pronto para responder. Mas então você vê o seguinte, Alexandre. Você chega na porta das universidades, carrões chegando, né? Por quê? Por que a cota é importante? Por quê? Porque o camarada que é de uma classe média alta, ele tem tempo para estudar, ele se alimenta bem, né? Então, obviamente que a absorção dele vai ser muito maior do que o pobre, porque por exemplo, eu na condição de pobre, fiz faculdade à noite. Pois é. Você acorda cedo, trabalha o dia inteiro, rala e vai para a faculdade à noite. E o rico vai para a faculdade pública, paguei para estudar. Pois é. O rico vai com todas as condições, ele tem facilidade ainda de ir para a faculdade pública, mostrando que o nosso sistema ainda é uma democracia oligárquica. É para contemplar a oligarquia, é para contemplar as famílias nobres, as famílias, isso. Então você hoje fala assim, o transporte público é uma porcaria. Aí eu pergunto, mas onde é que tem transporte público? Aí eles vêm falar transporte coletivo, sim, eles falam transporte público, entendeu? Para causar essa confusão na cabeça das pessoas que têm menos cultura, para não diferenciar entre o coletivo e o público. O coletivo é privado. Sim. Por isso que maltrata as pessoas todos os dias. Você tem reclamação da malha ferroviária, todo o transporte coletivo, todos os dias tem altas reclamações. Por quê? O pobre, quando ele saiu da senzala, ele não teve as condições necessárias para ter sua vida independente. Então, os quilombos desceram das montanhas, apesar de que hoje nas montanhas está cheio de quilombo, e desceram da montanha... Saíram das fazendas, né? Das fazendas. Exatamente, entendeu? Não tiveram então, resultado, de Alexandre. conseguir se desenvolver. Resultado, Alexandre. Daqui a pouco você volta de novo. Aí, Elisângela, também, Elisângela, legal, dá aí o seu parecer. Então, olha só, o nosso editorial de hoje é um editorial que nós estamos tendo muitas preocupações com relação ao domínio americano no Brasil, que não mudou. Simplesmente houve um momento aí de um interregno, houve um vácuo, onde o Brasil tentou dar um passo para frente. Eu estou falando aqui especificamente de Getúlio Vargas, quando começou a industrialização ali, né? Começou ali já atrapalhando os projetos dos americanos, tanto no Caribe quanto na América do Sul, na América Latina, tá certo? E nós estamos aí dentro, o Brasil está aí dentro desse segmento geográfico. Aí nós vamos, Getúlio Vargas vai, cria a Petrobras, Vale do Rio Doce, cria não sei o quê, tudo estatal, provando que o papel do Estado é entrar exatamente onde o privado não quer correr risco. Sim. Aí o Estado entra, constrói. Quem é o Estado? O Estado somos nós. Sim. Não vou falar igual Luís XIV, não, né? Tá, lembra disso? Sim. O Estado sou eu? O Estado somos nós. Para pagar, o Estado somos nós. Para pagar, o Estado somos nós. Para lucrar, o Estado é empresariado. Né? Então, essa promiscuidade da relação do Estado privatizado, porque o nosso Estado precisaria ser estatizado. O nosso Estado precisaria ser estatizado. Elisângela chegou aí também, Renato Gomes também chegou, Adriana de Conte chegou também, Haroldo Teto, grande saudade, Haroldo, preciso falar com você urgente, Haroldo, urgente, hein? Urgente, para nova chapa nossa aqui. Então, resultado, a questão maior é que a industrialização brasileira, ela foi patrocinada pelo Estado. Sim. Quando o Brasil chega no patamar que chegou, com pré-sal, a Petrobras com um alto domínio de água profunda, domínio de água ultra profunda, domínio do pré-sal, né? Tudo isso, segundo um ex-embaixador, tudo isso
está atrapalhando os planos dos Estados Unidos para a América do Sul, não é? Então, o governo dos Estados Unidos, Alexandre, ele acompanhava com bastante atenção e preocupação exatamente as iniciativas do governo brasileiro de criar um bloco político, e esse bloco forte e coeso na América do Sul, né? Esse bloco aí, ele tem um foco, especialmente na forma como a construtora Odebrecht, por exemplo, vai se tornado parceira do governo nesses planos. Tem erro de percurso? Tem. Temos que corrigir ou não? Agora, eu queria saber de você, Alexandre, quem é que conta essa história? Quem é? Quem conta essa história é o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o senhor Thomas Shannon, que ficou no posto entre 2010 e 2013. É interessante. E aí, qual é o principal foco aí de atenção? O principal foco de atenção, ele afirma, eram as relações entre Brasil e Venezuela. O Brasil identificou o modo como a Venezuela direcionava sua indústria de petróleo, de modo a se integrar com o mercado americano. Então, algo precisava ser feito para trazê-la à América do Sul. Isso conta o diplomata americano, mencionando a crescente animosidade entre o então presidente venezuelano Hugo Chávez e os Estados Unidos. Você por quê? Tu tem que se conformar em ser quintal dos Estados Unidos, né? Mas Furtado vai falar pra gente qual era o pano de fundo dessa história aí, Furtado? Mas antes de falar, companheiro, Márcio Rodrigues também, chega junto aí. Antes de falar, queremos agradecer aqui, eu acredito, né, companheiro, que o que aconteceu agora, caiu uma máquina, desligou ali, é que elas ficaram tão emocionadas quando o Quindim voltou a dar. Quindim voltou! Ele voltou a dar o seu parecer interessante. Gostaríamos, inclusive, que ele fizesse algum comentário, né, para ficar gravado, que é muito importante. Ele sempre participou, o Quindim sempre participou aqui. Quindim não é porque ele é Antônio também, entendeu? Aí fica puxando o saco do Quindim. Mas olha só, tinha um pano de fundo, não tinha? Tinha um pano de fundo. Mas Alexandre e companheiro Ivan, mas agora me parece, antes de fazer a leitura aqui, me parece que essa relação do Brasil com os Estados Unidos me parece que vai melhorar. Não, beleza! Beleza! Agora vai haver um outro embaixador, né? Embaixador hamburguero. Então, quer dizer que tem que ser. Tem que saber fazer hambúrguer. Tem que saber fritar. Tem que fazer hambúrguer. Tem que fazer fritar. Então, se o cara frita bem. Porque hambúrguer é da direita. Isso. Quem não sabe fazer hambúrguer é da esquerda, entendeu? Sim. Então, quer dizer, há toda uma relação com ela. Uma relação ideológica fantástica. Ideológica fantástica. Isso não é brincadeira. Pura cultura. Isso é pura cultura e é cultura nacional, né? Exatamente. O pano de fundo era o projeto brasileiro de construção de uma grande e coesa América do Sul, de Shannon, quando você pronunciar por inglês, hoje consultor do escritório de advocacia Arnold Potter. Arnold Potter. Você vê, tu já imaginou a América do Sul coesa? Vai lá, então o Shannon falou a América do Sul coesa, isso praticamente vai ser enviado, né, mediante os dominadores supostos. Agora, nós estamos vendo aí. Agora, com referência à mudança de embaixador, de repente a América tem coesa, né? Coesa de brincadeira. Sem ideologia. Falou a jornalista no site Poder 360, da revista Época e do jornal Miami Herald, dos Estados Unidos. Parceiros da Associação de Jornais Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, ICIJ, na sigla em inglês. De acordo com o ex-embaixador, as intenções do Brasil ficaram claras com o financiamento do BNDES ao Porto de Mariel, em Cuba. A obra foi tocada pela Odebrecht e o banco investiu 624 milhões. Ela colocaria o Brasil como importante ator nas relações internacionais no Caribe e, especialmente, diante da postura do governo americano na época de manter os embargos a Cuba, mesmo com sinais de abertura econômica. E aí, companheiro? Só um minutinho só. Renato Gomes, Adriana Gislene, Aroteira, Márcio Rodrigues. Aqui vem um Antônio Geraldo. Deve ser Antônio Geraldo Neto
Glóris, é até meio complicado ali de ver ali o negócio ali. Então, Furtado. Então, companheiro, aí esse ex-senador afirma o que os Estados Unidos acreditavam. O Shannon? É. Ele fala, rapaz, que os Estados Unidos, eles tinham certeza absoluta, acreditavam piamente que o Brasil caminhava exatamente para a construção de quê? De um bloco internacional coeso, olha só, hein? Coeso, de orientação progressista e de esquerda. Olha que beleza! Eu não escondo, eu sou vermelho, vermelhinho de coração. Hoje que se trazer a rosa aqui, sempre tem a rosa vermelha aqui. A rosa vermelha é símbolo do socialismo. Então tá aí, ó. Nada escondidinho não. Então, esse bloco progressista é de esquerda, porque tudo que é contra os interesses americanos é de esquerda. Olha que coisa impressionante. Se você se ajoelhar para o domínio americano, se você disser sempre sim, e Chico Buarque tem até uma música que ele fala assim: vence na vida quem diz sim, vence na vida quem diz sim. E é pura verdade. Se você disser não, você está ferindo os interesses americanos. Aí você é de esquerda. Tá certo? Aí o atual mandatário diz que nazismo é de esquerda. Né? Olha só. Chega, não vai fazer. Tá bom. Então olha só. De esquerda. Aí vamos lá. Ele fala o seguinte, que isso aí seria um obstáculo à reanimação da área de livre comércio das Américas. O que o americano quer é a ALCA, né? O que os partidos de esquerda e o Brasil, segundo esse mandatário, não tem como fugir dele. Ele diz que o Brasil é um país comunista, né? Ele diz isso aí. Então, se fôssemos a ALCA, era bom, né? Que era de direita, extrema direita. Como era o Mercosul, era de esquerda, extrema esquerda. E aí você vê, a ALCA é um projeto do governo americano de criar um bloco comercial com incentivos tarifários. É o que está acontecendo hoje. Eles travestiram o Mercosul, a ALCA está travestida aí, tá certo? Isso aí foi rejeitado nos países latino-americanos. E quando você fala dos países latino-americanos, nós vamos fazer um programa especial somente sobre a emenda Platt, que eu tenho falado aí. Que essa emenda, ela estimulava a libertação dos países caribenhos e latinos, libertação da Espanha, libertação de Portugal, independência e tal, com o apoio dos americanos, para quê? Desde que você colocasse na tua Constituição, como eles colocaram na Constituição de Cuba, que nenhum desses países iriam divergir dos interesses americanos. Com outras palavras, ficar sob o domínio americano. Mas o Shannon faz algumas análises, né? E aí, voltando para o Alexandre, aí você poderia comentar alguma análise do Shannon aí, Alexandre? Vamos ver aqui. Essas análises do Shannon, ele abre mais algumas páginas no capítulo norte-americano da Lava Jato. Por exemplo, a Odebrecht assinou um dos maiores acordos de leniência da história com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né, o DOJ, e ele só foi possível graças ao livre trânsito de informações e provas entre os procuradores do DOJ, do Departamento de Estado americano, e os procuradores da Lava Jato em Curitiba. Entre as provas, extratos de contas da construtora nos Estados Unidos, da Odebrecht. Esse acordo de leniência prevê o pagamento de 8,5 bilhões de reais pela empreiteira brasileira, dos quais 80% foram enviados ao Brasil e glosados pelo Ministério Público Federal em Curitiba. Em troca de abrir mão do dinheiro, os Estados Unidos exigiram a presença de um monitor externo de cumprimento do acordo, ou seja, para que se faça relatórios a cada 120 dias. Um cara deles dentro do Brasil monitorando. Isso, exatamente, para verificar se esses relatórios provavelmente incluem informações proprietárias, financeiras, comerciais e concorrenciais sigilosas, fala nesse acordo. O que o Shannon conta, portanto, é que o Ministério Público Federal brasileiro ratificou um acordo em que uma empresa brasileira, reconhecida pelo governo americano como importante para os interesses do governo brasileiro, se comprometeu a enviar aos Estados Unidos relatórios sobre as suas atividades comerciais. A fonte disso aí é exatamente a revista Consultor Jurídico. Então, não estamos inventando nada.
Agora, a partir desse editorial, eu queria voltar para o Educafro, né? O Educafro, ele evita muito partidarização, né? Esse foco, ele evita isso aí para não ter problema, porque ele tem uma abrangência muito grande. Então, Alexandre, comenta sobre esse fato aí para nós. A nossa preocupação principal é a indústria brasileira, né? Porque o importante, quando o jovem sai da faculdade, ele tem que ter um emprego. Por exemplo, um engenheiro, quando ele sai da faculdade, ele tem que fazer um processo seletivo para entrar numa empresa uma empreiteira, para construir prédios. O engenheiro civil tem que ter uma economia pulsante, vibrante, para ter um emprego. Engenheiro de telecomunicações, engenheiro de produção. Tudo isso, o jovem que sai da faculdade, ele tem que ter um emprego. Se a economia não está boa, se não tem indústria no nosso país, se há um desmonte com esse acordo de livre comércio, não vai adiantar nada. O importante é que haja, se houver uma abertura no governo atual, que centros de pesquisa, novas indústrias, novas empresas, venham aqui para o Brasil, montem seus centros de pesquisa, que nem a Petrobras tem um grande centro de pesquisa aqui na Ilha do Fundão. O CENPES, que formam uma garotada boa de alta tecnologia, que estuda o petróleo a fundo. E o importante é a gente ter esses centros de tecnologias aqui. Por exemplo, o modelo chinês foi assim, eles investiram bastante em educação, em tecnologia, estão se desenvolvendo, estão batendo de frente com os Estados Unidos. Daqui a algum tempo vão se tornar a principal economia do mundo e nós temos que investir nos nossos jovens, na nossa indústria e nossos centros de pesquisa. Esse ponto principal é a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, a pesquisa tecnológica, a indústria de tecnologia, da informação também, tecnologia de dados. Isso é muito importante que nós estejamos de frente com isso. Nós não podemos perder mais esse bonde da história. Nós temos que estar presentes nisso, em todo esse nível de tecnologia. Temos que mandar nossos estudantes para fazer intercâmbios fora, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na China, no Japão, para que eles estudem e retornem com todo esse conhecimento para o nosso país. Isso que é o que a gente tem que ter prioridade, porque um país sem educação não chega a lugar nenhum. A Coreia do Sul foi assim, o Japão foi assim, a China está fazendo isso brilhantemente. Nós temos que investir no estudante e trazer a tecnologia para o nosso estudante para se tornar um profissional de altíssima qualidade e competir de igual para igual com qualquer um no mundo. Alexandre, é exatamente o alvo dos americanos. É retardar a gente, é não termos centro de pesquisa nenhum e nós sermos um competente usuário das tecnologias dele. Vou repetir aqui a frase do nosso diretor da Petrobras, diretor Estrela. Ele fala o seguinte: sem tecnologia não há soberania. Né? Tiago, também apareceu Tiago Lasler. Tiago Lasler Branco. Arnoldo Matos também. Legal. Então, sem tecnologia não há soberania. O que é que eles fizeram conosco? Sucatearam a nossa tecnologia. Estão querendo, botaram estrangeiros, para não falar só americano, lá na Petrobras. Eles têm domínio hoje da nossa tecnologia, basicamente. Eles querem entrar na nossa seção onerosa, eles querem tomar o nosso pré-sal, eles querem tomar nossa base de Alcântara, eles querem tudo. Querem fazer a reforma da Previdência para poder massacrar o pobre. Já fizeram a reforma da trabalhista, que ia gerar 10 milhões de emprego logo em seguida. Então, é uma mentira em cima da outra, mentira em cima da outra mentira. É um bando de mentirosos, escravocratas, que só querem explorar o nosso povo. Arnoldo, Luiz também, Luiz Guazelli, aí, legal, estamos juntos aí. Então, eles só querem explorar o nosso povo, entendeu? E não querem que nós desenvolvamos nenhuma tecnologia para poder importar a tecnologia deles. Aí é trem-bala, aí é não sei, é uma série de tecnologia deles. Legal, eles desenvolveram. Por que a gente não pode desenvolver? A gente, por exemplo, a gente extrai, através da Vale do Rio Doce, milhares de toneladas de minério de ferro. A gente só exporta minério de ferro, commodities, exporta soja
e compra um metrô completo de outros mercados. A gente não tem fábrica de carro, a gente tem a sua fábrica, mas a gente não tem a tecnologia. Os aparelhos. Isso é montadora, isso tem A fábrica. gente só pega as peças e monta. A gente não tem o cérebro que tem que ficar aqui. São as patentes que a gente chama, né? Que a gente tem que. Isso é o que dá mais dinheiro, que são os direitos autorais, as patentes. Tudo que a gente usa de tecnologia estrangeira, a gente tem O Japão fez, a China fez quebrar a patente. A gente tem que pagar tudo. Por isso que o nosso dinheiro que a gente produz não fica aqui, vai para fora. Porque a gente tem que pagar tudo por isso, né? A gente tem que pagar o direito de usar essa tecnologia que é do exterior. Mas defender os interesses nacionais, que nós estamos fazendo aqui agora, isso é de esquerda. Olha só, a loucura que está no nosso país. Se você defende os interesses nacionais, não é fechar o Brasil e isolar o Brasil, não é isso. Sim. Entendeu? É a gente defender os interesses nacionais, nossos filhos, nossos netos, nossas gerações futuras aqui no Brasil. Defendeu isso, você é de esquerda, você é esquerdopata. Furtado, você está muito calado. O que você acha? Não é que esteja calado não, porque até a explanação do companheiro Alexandre foi super importante. E a gente vê, né, de uma certa forma, como muito bem falou o companheiro Ivan, o sucateamento dos nossos centros de pesquisa. Você vê Manguinhos, você vê os próprios centros, né, o que é que eles estão fazendo. E a gente não consegue, separar esse tipo de situação quando eles marginalizam o próprio interessado, que são os próprios brasileiros, no caso específico, né? E você falou, a pessoa traz um maquinário qualquer lá de fora, mas tem que trazer o técnico para que ele possa ensinar o brasileiro a funcionar, né? Então, naquele momento, quando ele traz o técnico, a gente está investindo nesse cidadão e investindo no brasileiro. Quer dizer, não há uma separação de concepção das coisas, né? Também agora com o Brasil vai melhorar, porque agora vai melhorar. Vai acabar tudo. Vai acabar o problema todo. Vai acabar tudo. Então, quando você vê sempre sendo sucateado, retirado, eles mentem descaradamente, mentem. E a gente sempre fala aqui, né, companheiro, que se eles tivessem a capacidade, que viriam aqui. Não, os nossos meios de comunicação estão abertos. Nós estamos abertos. Esse papo de dizer que é esquerda, que é comunismo ainda existe. Falta do que fazer. Falta de que fazer mesmo. Então, de uma certa forma, é uma outra frase que a gente não quer usar aqui. Né? Então, a gente fica assim muito perplexo, né, com esse tipo de situação. Quando não há investimento, né? À medida que acontece os investimentos, o retorno em qualidade é muito grande. Exatamente, porque o que vai realmente baixar o preço é a concorrência que vem do investimento de empresas, de indústrias, que trazem o seu produto ou aqui de dentro ou aqui de fora, colocando os dois para brigar por um melhor preço, uma melhor qualidade. A pessoa vai escolher um produto com qualidade e com preço. Isso que vai jogar para baixo o valor do serviço. Por exemplo, o transporte público que o companheiro, o Ivan, falou. Esse absurdo, é caro, é ruim, é de má qualidade, porque não tem concorrência. Se tivesse várias empresas de ônibus disputando, prestando serviço de qualidade, um contrato assinado de levar e trazer a pessoa com segurança, com qualidade e conforto, porque a gente paga esse serviço, não é nada de graça, não é um favor que eles estão fazendo pra gente. Tudo que a gente paga no transporte de ônibus, transporte de nossas estradas, tudo a gente está tudo pago, os nossos impostos pagam tudo isso. A saúde, a educação, não é favor nenhum investir em educação, não é favor nenhum investir em transporte público, realmente de qualidade, não é favor nenhum investir em hospital de qualidade, porque tudo isso está embutido nos preços, até na comida que a gente come tem imposto. Tudo. E o pobre é o que mais paga imposto porque ele só come, então ele só paga imposto e come. E o pessoal mais rico, que tem mais um dinheirinho, consegue descontar no imposto de renda. Então, não tem nada de graça. Tudo a gente paga e a gente tem o direito de receber o retorno desse dinheiro investido nos impostos. O governo federal, municipal, estadual tem que dar um retorno com serviços de qualidade para toda a população. Por isso que é importantíssimo um trabalho do Educafro na base. Aí o Educafro ele atua na base
menos favorecida, né? Na base que passa por dificuldades históricas, não são dificuldades agora, né? Pelo menos do século XIX para cá, são dificuldades históricas que o Educafro tende, que esse projeto tende a amenizar, a facilitar o acesso à educação. Quando você falou de Coreia, me lembrou um momento brasileiro onde o Brasil teve o bônus demográfico. Já comentei isso aqui. O que é o bônus demográfico? É quando você tem mais jovem do que velho. Sim. Todos os países que tiveram bônus demográfico investiram pesadamente na educação. Todos, porque está trabalhando com 50 anos. Né? O camarada hoje é jovem, mas vai chegar aos 50. Sim, quando ele chegar nos 50, ele construiu um país, né, com grande tecnologia, com uma boa educação. E nós perdemos isso por quê? Porque nós esquecemos de Anísio Teixeira, porque nós esquecemos de Darcy Ribeiro, né? Porque é a esquerda. Olha a mentalidade tacanha, a mentalidade burra desses governantes. Deram um golpe, e aí prende Darcy Ribeiro, aí prende não sei quem, aí mata não sei quem. Por quê? Se deixar, isso pode virar um problema. Eles falam isso, entendeu? E se deixar, isso pode virar um problema. Aí matam o Paulo Henrique Amorim agora recentemente, entendeu? Por quê? Se deixar crescer essa consciência, isso vai amanhã virar um problema pra gente. Então eles chegam e exterminam o cara, sabe como é que é? Isso a gente tem que ter consciência. Porque se nós não lutarmos, irmão, para passar informação, para passar o sentimento de luta, como está aqui, ó. Isso aqui nos orgulha muito. São 60 anos que o Cid Petro existe. E são 60 anos de luta, meu irmão. Como o Furtado comenta com a gente também. O que eles falam, Furtado? O que o sindicato oferece? Não é assim que eles perguntam? Normalmente quando a gente entrega o nosso formulário para o companheiro ou companheira, eles fazem a seguinte pergunta, viu, Alexandre? O que é que o sindicato me dá? E a gente sempre responde, olha, o nosso sindicato, nessa parte de lazer, não te dá nada. Mas existe por parte dele um departamento jurídico muito importante que ele vai te dar e muito competente. Determinada segurança. As pessoas, mas é só isso? Olha, se você pensa como trabalhador, é só isso que ele te dá. Agora, se você pensa como lazer, ele não te dá nada. Quando ele sofre qualquer problema... Agora, uma coisa super interessante que o companheiro Ivan falou agora. Quando ele sofre determinados problemas, companheiro, eles sabem aonde é a sede do Sindipetro. E quando a gente, às vezes, dá o formulário para eles preencher, ele não sabe nem onde é, que local é o sindicato. Então, é esse tipo de postura. E aí, quando o companheiro Ivan fala que precisa haver investimento na educação para que a pessoa dê mais ou menos 50 anos de vida em qualidade, ele não vai só ter qualidade de vida, ele vai deixar um país com qualidade de vida. E essa qualidade de vida vai ser eterna, porque aqueles que o substituírem vão fazer o mesmo processo. Agora, isso não vai acontecer numa situação de que o cara está de miséria, onde o cara não tem... onde a pessoa não tem acesso à educação, à saúde e à segurança. E a gente sabe, como muito bem falou o companheiro Alexandre, que a educação transformou países que hoje estão de ponta. E porque essa própria educação, se houver investimento aqui no país, não vai fazer deste país um grande país. Né? Não é o país do futuro, tem que ser o país do presente. Do presente. Porque do futuro é incerto, pô. Agora, do presente não, é o nosso dia a dia, companheiro. Luiz Bozelli, Denis Fabrício, Sérgio Mesquita, Márcia Saldanha, a galera está participando legal, bacana. Seria bom se viesse uma pergunta, um comentário aqui. Educafro aqui presente conosco hoje aqui. Pois é, porque em relação a nós temos uma grande quantidade de desempregados no nosso país. E isso é... 60 milhões hoje. É uma coisa absurda, né? Os números oficiais até dizem que são menores, mas é um enfeite, porque tem um pessoal que já desistiu de procurar emprego. O famoso desalentado. Tem o pessoal que o MEI é um desempregado
com a sigla, é só isso. Ele presta serviços, mas é um desempregado também, da mesma forma. E essa grande massa de desempregados faz com que o salário diminua, porque são milhares de pessoas em busca de uma vaga só. Então o patrão ele reduz também os benefícios, o salário, e quanto mais desempregados, melhor para o pessoal que é dono de empresa. Legal. Então nós temos que procurar melhorar a nossa educação e tecnologia. Por exemplo, o Japão investe em tecnologia e em robô. Todo mundo fala que a culpa do desemprego é do robô, mas no Japão não tem desempregado porque o cara estudou e ele que faz o robô, ele que programa o robô. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Verdade, verdade. Márcia Saldanha também está aqui conosco. Marcelo Silva também. A Educaf está presente, hein? Explora aqui a Educaf. Pergunta tudo que quiser perguntar, porque ele não tem tempo assim para ficar participando e tal. Então hoje aqui o programa é dedicado para a Educaf. Nós também, Furtado, queremos agradecer muito. Não seria nem me agradecer, mas vai aí o cara de solidariedade ao nosso pessoal, Furtado, do Edicim. É ou não é? Olha só. Edicim, vou falar o que é, né? Edifício Cidade Nova, o prédio da Petrobras aqui na Cidade Nova. O edifício Cidade Nova, que é uma parte, que na realidade ali é uma universidade. Universidade. Universidade de Petrobras. E toda vez que a gente participa de assembleias, na discussão do ACT, então determinadas discussões, há uma participação muito importante desses trabalhadores, de um modo geral. Trabalhadora também participa e questiona. Agora, no dia 11 deste mês, que foi uma quinta-feira passada, nós tivemos uma participação muito importante desses trabalhadores no questionamento da sua pauta de reivindicação. E isso faz com que a gente use como base, né, companheiro Ivan? A gente sempre fala, olha, o Edicim, nós temos o Edib que também, apesar da chuva de ontem. O Edib é difícil na Marcosa, nós tivemos lá uma presença boa, dizer aos companheiros, inclusive, que por pedido dos próprios companheiros, mudamos o local das nossas falações e das nossas assembleias. Ali como é o nome daquela rua? Moraes e Silva. Apesar da chuva, houve uma participação muito importante. Agora, queremos também fazer uma referência ao TBG é a transportadora de gás, Bolívia Brasil. Bolívia. Que o companheiro, que eles querem doar. Que o companheiro Celso falou outra coisa, outra sigla, né? A participação desses trabalhadores, de um modo geral, e também nos chamou bastante a atenção que estava chovendo. Estava chovendo. Esses foram mais de 40 pessoas, né, naquele momento. E é um questionamento que está se fazendo. E a partir deste momento, nós faremos sempre as assembleias como foram feitas as assembleias, como foi feita a assembleia de ontem. Isso. Foi muito objetiva, muito participante. Os companheiros nos questionaram, né? Teve uma participação muito importante da companheira Moara, do companheiro Vinícius, né? Foi muito importante. Do próprio companheiro Celso, né? O grande poeta, que naquele momento participaram dessa assembleia. E faz com que, cada vez mais que a gente participe de outras assembleias, a gente vai ter como referência isso aí, da luta desses companheiros, dos companheiros do TBG. E tem também da TBG. E tem também o manifesto que vai ser publicado, né? Nós estamos aí organizando para que seja publicado um manifesto feito por esses trabalhadores. Por eles. Companheiro. Mandar um abraço aí, a Márcia Saldanha aí, né? Marcelo Silva também entrou. Então, mandamos nossos abraços para a TBG, o Edicim, o Edib, a Refap lá também. Então, nossos trabalhadores, nossos diretores do sindicato estão aí rodando aí refinarias, porque eles querem doar. Viu, Alexandre? Opa! A Petrobras constrói, o povo brasileiro investe em dutos, investe em refinarias, investe na distribuidora e investe na exploração. Está tudo pronto agora. Como agora está tudo pronto, aí eles estão recebendo de presente dessa coisa que está aí, no poder, entendeu? Quer dizer, então é uma vergonha. O momento brasileiro hoje é um momento vergonhoso
está faltando patriotismo, está faltando nacionalismo de verdade para defender os interesses brasileiros. Então, Furtado, nós também fizemos um manifesto que foi aprovado, a rejeição do que eles chamam de propostas também foi rejeitado, todas as bases rejeitando, né? E nós, baseado nesse nível de dificuldade, Alexandre, nós somos obrigados a mergulhar um pouco na história e nós buscamos descobrir erros do passado para evitar que esses erros se repitam. Então nós destacamos fatos históricos relevantes, como o nosso intervalo vai do dia 12 ao dia 18, hoje dia 18 de agosto, né? Nós queremos te perguntar, Alexandre, se no dia 12 de agosto de 1981 aconteceu alguma coisa de relevante. Aconteceu? Aconteceu, vamos ver aqui. Em 1981 encerra-se a greve de 6 dias da Ford em São Bernardo, São Paulo. Diariamente realizavam-se assembleias na fábrica e em seguida passeatas. Desta greve nasceu a comissão de fábrica que tomará posse em fevereiro de 1982. Você vê? Furtado é um batalhador que tem que existir comissão de fábrica. Ou melhor, comissão de base agora, Comissão né? de base. Comissão de base. Por que você defende, Furtado, a existência da comissão de base? Olha, companheiros, é uma coisa e é uma luta, e eu tenho o maior orgulho de dizer, né, que uma das primeiras comissões de base no setor petróleo surgiu na refinaria de petróleo de Manguinhos. Né? O sindicato surgiu aonde? Na refinaria de petróleo de Manguinhos. A luta das 6 horas foi conseguida onde? Na refinaria de Manguinhos. Na refinaria de Manguinhos. Fica até emocionado, porque É. a gente é de lá, né? Então, a comissão de base, ela não faz oposição ao patronato, ela tenta fazer com que haja um diálogo entre o patrão, o trabalhador e o sindicato. Não há predominância nenhuma do sindicato com referência à formação e como é que vai proceder a comissão de base. Então as empresas não têm que ter medo. Não, a empresa não precisa ter medo, e a gente leva isso nas nossas falações para o campo da fábrica, né? Fala, olha, é preciso que às vezes um problema simples a comissão de base consegue resolver. Isso, né? isso. Não é? A comissão de base não tem autonomia de discutir e aprovar o acordo coletivo. Ela pode até participar na formação do acordo coletivo, da pauta de reivindicação. Então, é por isso que a gente sempre defende aqui, né, com grande ênfase, a formação de comissão de base, porque uma comissão de base voltada para o trabalhador, tem resultados positivos, com certeza. Mas olha como é que a nossa mídia traidora, a grande mídia nossa, sempre foi traidora. Porque depois que eles derrubaram Mossadegh lá no Irã, a CIA descobriu, se ela comprar a mídia e comprar o parlamento, tudo fica fácil. Está aprovado aí agora. Compraram o voto de cada deputado, cada voto custou 40 milhões de reais para passar essa maldita reforma que está aí. Aí, Furtado, nós vamos para o dia 13 de agosto. Eu queria te perguntar se no dia 13 de agosto aconteceu alguma coisa envolvendo a mídia brasileira. Aconteceu? Dia 13 de agosto de 1992, estreia nessa emissora que vocês gostam pra caramba, a série Anos Rebelde. A emissora que bota a gente de quatro, né? Que estimula a luta pelo impeachment. A emissora esquece que fez tudo para eleger aquele cidadão que o povo botou para correr, que também não gosta de falar. O UFC? O UFC. E do apoio incondicional que deu a ditadura, quer dizer, é aquele famoso, morcego, né? Morde a sola. Mas eu vou te dizer, Furtado, agora, no dia 14 de agosto de 1971, foi lançado o livro, tem esse livro é fantástico, As Veias Abertas da América Latina, e nós recomendamos isso para todo mundo latino deve ler esse livro, As Veias Abertas da América Latina, do grande Eduardo Galeano. É fantástico esse livro. E o material desse livro se tornará um clássico, se tornou na realidade
um clássico. Para quê? Por que se tornou um clássico? Para que todos possam entender a né? E em 2014, o autor lamentará exatamente o quê? Que o livro não tenha perdido a atualidade. Não tenha perdido. 2019, na realidade. Em 2019, nós podemos falar pelo autor que o livro não perdeu a validade. Por quê? Continuam querendo tomar o nosso petróleo, continuam querendo tomar o nosso grafite, que gera o grafeno, que é uma tecnologia moderna. Que você fala tanto. O nosso nióbio está aí também, que você pega 100 gramas de nióbio e aplica em 1 tonelada de aço. Esse aço se transforma, um aço maleável, um aço com uma durabilidade incrível, um aço para usar na indústria aí, interplanetária, entendeu? Espacial. Quer dizer, as veias abertas da América Latina continuam valendo até hoje. E dizer o seguinte, né, companheiro Alexandre? Desculpa aí, companheiro. E dizer que estão cada vez mais vorazes. Né? Cada vez mais vorazes. Mas, Furtado, eu queria que você me dissesse, até o dia 18 que nós vamos, né? Se no dia 15 aconteceu alguma coisa de expressão. Olha só, a gente sempre fala sobre esses trabalhadores, né? No dia 15 deste mês de 1912, a greve de 18 dias dos trabalhadores das docas de Santos. Forte repressão com centenas de presos e torturados. O Estado usando a força contra o trabalhador. Sempre. Começam as primeiras expulsões de imigrantes estrangeiros no país neste porto. Quer dizer, o Estado usa dos seus meios de força para reprimir os posicionamentos políticos e reivindicatórios dos trabalhadores. Agora, companheiro Alexandre, no dia 16 deste mês, você tem algum comentário a fazer? Vamos lá, dia 16 desse mês, em 1968, em Osasco, São Paulo, explode uma greve na metalúrgica Cobrasma, organizada pela Comissão de Fábrica, com apoio do seu sindicato. Operários de mais de 6 fábricas, entre eles metalúrgicos, químicos e têxteis, aderem a essa greve. Impressionante isso, né? E no dia 17, companheiro? Dia 17, olha só, 1956, eu tinha 8 anos. Eu sou de 48, né, Furtado? Tenho 71 aninhos, né? Isso é claro. Não, é verdade. Acontecia o quê? A Assembleia de Aeroviários. Olha só, olha aonde nós estamos chegando. Olha só, essa Assembleia, então, fez com que os aeroviários decidissem aderir à greve nacional por aumento salarial e em solidariedade à greve lá de São Paulo. Aí o que eles fizeram com os aeroviários? Botaram todo mundo, os aeroviários depositaram uma grana, investiram uma grana, criaram um fundo, né? Um fundo bacana. Pegaram o fundo dos aeroviários e mandaram para os ares. É o que eles estão tentando fazer com nossas Petras agora, entendeu? Pegaram o fundo dos aeroviários e mandaram para os ares. E querem pegar nossa Petra e enterrar no fundo do poço. Né, Furtado? É muito triste isso. Dia 17, Furtado, olha só, o Alexandre se especializou, tudo que ele falou aqui era de São Paulo. Dia 17, o Alexandre, queria mandar algum destaque, Alexandre, dia 17? Vamos lá. 17. É São Paulo de novo ou não? Não. Vamos ver aqui. 1956, Assembleia de Aeroviários. Não. Agora aqui. Vamos ver. 1968, em Osasco, Aí, ó. também São Paulo, a PM invade a Cobrasma, fábrica do presidente da Fiesp, e liberta 15 engenheiros e 30 chefias feitos reféns pelos grevistas. A PM invade os sindicatos, coloca-os sob intervenção e prende centenas de grevistas. O movimento se esgota em uma semana. Você vê? Força do Estado. Olha aqui, ó, você vê que aqui está envolvendo a Cobrasma, que é do presidente da Fiesp, né? Aí aqui você viu, e aqui, ó, de novo, porque o patrão, ele só quer explorar o máximo que ele puder. Agora, encerrando, dia 18, esses fatos históricos importantes, Furtado, você pode fazer o fechamento agora? Com certeza, né, companheiro? No dia 18 deste mês de 1917, em Curitiba, inicia-se uma greve geral como a que acabara dia antes em São Paulo.
houve uma sequência disso aí, né? Uma experiência. Né? As exigências eram, aqui, companheiro Ivan, as exigências eram 8 horas de trabalho. Aviso prévio de 18 dias, além de outras reivindicações. Aí você vê empresas... Não, só uma coisa rápida, desculpe. Mas o que chama bastante atenção nessa luta desses companheiros eram as 8 horas de 8 horas de trabalho. Olha só, vamos correr agora, Furtado. Estamos chegando a 1 hora, que é o nosso limite, mandando mais um grande, enorme abraço para exatamente Paulo Moura e Grande sua Paulo família, Moura, né? Grande Sua Paulo. família, realmente, Paulo Moura, maestro, falei errado, Furtado, é o maestro Paulo Moura, maestro, isso aí eu acho que é fundamental nós não esquecermos que é maestro Paulo Moura, isso aí é fundamental que nós façamos esse destaque, né? Que foi o grande maestro Paulo Moura, que passou aqui pela nossa terra, até com uma certa rapidez, né, Furtado? Né? Nós tínhamos separado aqui também, Furtado, uma matéria com outro compositor também, que nós gostamos muito, né? Mas está difícil de localizar. Mas mandamos um grande abraço para o filho do Nonô, né, Nonô? Não é isso? Do Ciro Monteiro, né? Isso! Eu Sobrinho de Nonô, né? Nonô, O Vinícius Moraes fala isso. Grande abraço, né? Eu quero dizer que eu tive o prazer de morar ali na Tavares Bar. Pertinho dele? Ali no Catete, Legal. Ele chegou a morar ali. Ciro Monteiro. Ciro Monteiro. 46 anos que ele não deixou, né? E a nossa homenagem aqui, então, que nós tínhamos destacado, mas agora não vai dar tempo mais, foi para o nosso grande Mano Décio da Viola, que estaria completando agora, no dia 14 de julho, de julho, tá certo? 110 anos, né? Mandar um grande imperador, né? Grande imperador, é isso aí. E agora, Furtado, quem seria o próximo aniversariante? A Elisete Cardoso, que nada mais é do que a divina. Faria 99 anos, né? Dona Neuma, alô, Ronaldo Cartola! Alô, Ronaldo Oliveira! Aí, quer mandar esse abraço aí, então, Alexandre? Dona Neuma. Isso, me deixou há 19 anos, né? Grande mulher. 17 de Morro da Mangueira. Isso, legal. E para fechar, então... Olha onde ela nasceu. Olha onde ela nasceu, tá? Você já fica metido. Ele fica logo metido, entendeu? Claro, nasceu ali eu falo que eu sou do triângulo ali, né? Qual seria o triângulo? Vila Isabel, Mangueira e o Estácio, né? Onde só tem Bamba, né? Isso mesmo. Então, você vê onde é que ela nasceu, na Rua Ceará, na Praça da Bandeira. Né? É verdade. Mas modéstia à parte, não estou aqui. É verdade. Agora o Estácio, Furtado, ele não fala mal de ninguém, não quer falar mal de ninguém, não é isso? É, isso aí. Como é que fala o samba? Né? Que é inclusive do... Grande Noel. E fechando então, para nós encerrarmos aqui, ver se tem alguma agenda importante aí, né? Não acredito que não. Então nós encerramos essa homenagem ao mundo cultural com Tito Maggi. Grande Tito Maggi. Mole? É mole? Que é o grande chove lá fora, né? Isso, a noite está tão fria. Bacana, então resultado. Nós queremos aí agora, Alexandre, suas considerações finais, alguma coisa mais aí? Não, porque o que estava falando aqui é da Assembleia. Na Volta Redonda. Dia 18 tem o Teval, Volta Redonda. Com o companheiro Roda. E Teval, vocês Volta também já Redonda. fizeram uma Assembleia lá também, Isso. 19 tem Edicem, lá no Senado, dia 19, às 12h30. Dia 18 amanhã, às 7 horas. Não, dia 18 foi hoje. Aconteceu lá no Comperj também, que foi bacana. Tive lá um bom cafezinho da manhã. Então agora é dia 19, né? Que vai rolar essa grande. Dia 18 foi hoje. Dia 18 foi hoje. Então o Teval foi hoje também. Então dia 19, cadê dia 19 aqui? Está aqui. Dia 19 vai ser o Senado, às 12h30 amanhã. Será Às sexta-feira será
a última para fechar com chave de ouro essa nossa rejeição dessa indecência, excrescência, essa coisa absurda que foi o que apareceu lá, fazendo proposta de correção negativa. Eles quererem que nós tenhamos agora, no acordo coletivo, nós aceitemos receber menos 4,66. Ganhar menos 4,66, olha só. Aí tem que comparar o nosso e falar assim, não, ela propôs reajuste zero. Não, não existe reajuste zero, não. Por quê? Porque nós já perdemos para a inflação 4,66. Então, se ela por acaso desse zero, não é zero, é menos 4,66. Quer dizer, um absurdo isso, né? E com um fabuloso lucro aí, fabuloso resultado. Nós, então, passar a palavra para o Alexandre, para ele fazer as suas considerações finais e dizer para o Alexandre, né, Furtado, que as portas estão abertas, quando ele for abrir curso, for fazer isso, aquilo, nós estamos aqui prontos para darmos a nossa colaboração. E você vê que agora está aqui dando aqui uma ampulheta aqui meio doida, mas as pessoas acompanharam legal, foi bacana a presença. E, Alexandre, suas considerações finais. Queria agradecer, foi uma honra participar aqui do programa de vocês. Queria falar também que quem quiser ser professor voluntário, quiser participar de alguma forma da Educafro, é só procurar um endereço no nosso site, aqui no Rio, ou em São Paulo, ou Bragança Paulista, qualquer outro local do Brasil, você pode participar, incentivando os jovens a participarem, a entrarem nas universidades, a terem um estudo que eles têm de direito, que eles também pagam impostos através de seus pais, de suas mães. E nós temos uma reunião geral também no dia 28 agora, na Avenida Chile 245, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Quem quiser participar é só levar o pai, a mãe, amigos, papagaio, ficante, todo mundo que quiser participar também pode nos procurar. Nós informamos bastantes oportunidades de educação, de saúde, de trabalho também, a gente encaminha para quem quiser também, jovem aprendiz. Nós temos muitas parcerias que a gente pode passar para os pais e para as mães levarem para os seus jovens. E queria agradecer novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato com o nosso telefone, que está lá no próprio site. E um abraço. Não interessa se a gente é de esquerda ou de direita, nós temos que nos unir pelo nosso país, acabar com essa divergência, com essa briga interna, ninguém parar de falar com os nossos parentes por causa de algum tipo de divergência política. Nós temos que nos unir, divulgar o amor e tomar conta do nosso país, da nossa família, das nossas crianças. E fé em Deus todo mundo. Alô, Lutério, meu irmão, abração. Márcio Rodrigues, abração. Antônio Geraldo, abração. Antônio Carlos Maenz, abração. Tiago Lazier Branco, abração. Arnaldo Matos, abração. Luiz Guazelli, abração. Denis Fabrício, abração. Sérgio Mesquita, abração. Márcia Saldanha, abração. Marcelo Silva, abração. Luiz Pinheiro, abração. Hermano, meu grande chefe de gabinete. Adoro Hermano, rapaz. Chegou aí. Dário Diniz. Mas o Hermano só chega quando nós estamos nos despedindo. Hermano, pô, eu quero ver um comentário teu bonito aí, pô. Você chega no finalzinho, rapaz. Tem um apagado das luzes aqui, pô. Montão de... Hermano foi chefe de gabinete da deputada federal, a filha do Zito, André Zito. É irmãozão, bacana, gente, professor Hermano. Eu me despeço também, né? Torcendo para que nós tenhamos aí uma semana maravilhosa, na medida do possível, e tentamos resistir a todos os ataques que estão vindo aí na nossa direção. Eu me despeço também, até quinta-feira, e o Furtado faz aquele encerramento maravilhoso como sempre. Queremos agradecer a presença, como muito bem falou o companheiro Ivan aqui, do companheiro Alexandre. E a gente vai disponibiliza aqui o nosso meio de comunicações, né? Até porque é fato interessante, né, companheiro? A gente tem um contato muito grande com pessoas aí, viu? Sim, Alexandre. E se houver necessidade, a gente pode até fazer esse tipo de intercâmbio, é muito importante. Ótimo. E estaremos aqui. Peraí, Furtado, olha só. É importante também agradecer, né, ao pessoal e informar. Se você for para o Facebook e mandar buscar lá NP 346, vai reproduzir esse programa. Se você for no YouTube e mandar buscar NP 346, você vai achar esse programa.
Lá no YouTube eu peço para você se inscrever, né? Dar aquele gostei lá, para dar uma força no nosso canal. E aí, Furtado, mais uma vez, você aí fazendo despedida. Como muito bem falou o companheiro Ivan, agradecemos aí, né? Ficamos hoje muito satisfeitos pelo retorno, né? Do nosso de gente, amigo né? aqui, e os amigos que estão ali presentes e nos dão essa força, né? Até porque, né, Ivan, à medida que a gente percebe a participação dos companheiros e companheiras, cada vez mais a gente tenta se aprimorar numa qualidade melhor para o nosso programa, né? Legal. Evidentemente que na próxima quinta-feira que estaremos, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Valeu.